Olá, está no ar o Revista TST, o programa que te deixa por dentro das principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Motoboy não consegue reconhecimento de vínculo de emprego com a plataforma de entregas iFood. De acordo com o processo, ficou comprovado que o prestador ficou apenas 3 meses trabalhando como operador logístico, o que afasta o critério da pessoalidade. Número de aprendizes não deve ser calculado com base nos locais de prestação de serviços. Repositora de mercadorias não obtém direito à indenização por acidente sofrido em transporte coletivo. Essas e outras notícias agora no Revista TST. E o programa de hoje, Luana, começa com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Um tecladista não conseguiu ter vínculo de emprego reconhecido com a banda de pagode Inimigos da HP. O colegiado entendeu que ele era remunerado por evento e que tinha autonomia. Na ação, o músico contou que foi contratado em 2005 com participação obrigatória em todos os ensaios, shows e eventos da banda, mas que a carteira de trabalho dele nunca foi assinada. Ao requerer o vínculo de emprego, o tecladista argumentou que trabalhou para a banda Inimigos da HP por 8 anos e que durante esse período a atividade foi realizada com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. O juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego e condenou a banda ao pagamento das verbas devidas, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou a sentença. O TRT considerou que a própria petição inicial da reclamação trazia elementos que permitem concluir pela autonomia e pela ausência de continuidade na prestação do serviço. Segundo o TRT, o profissional não recebia remuneração fixa, mas cachês variáveis pagos ao final de cada evento, além de diárias por ensaio. Outro aspecto considerado foi o fato de que não havia exigência de exclusividade, ou seja, o músico tinha liberdade para atender a outras propostas de trabalho como tecladista e como produtor. O músico recorreu ao TST. Ele sustentou que o TRT havia esquecido do aspecto principal durante a análise dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, que seriam a subordinação jurídica e a dependência do profissional em relação à banda. Mas a primeira turma rejeitou o exame do recurso de revista, por entender que o acolhimento dessa argumentação demandaria reexaminar fatos e provas do processo, o que é vedado pela súmula 126 do tribunal. O músico ainda tentou levar a discussão para a Seção 1 de Dissídios Individuais. Contudo, o relator dos embargos e do posterior agravo do trabalhador, ministro Cláudio Brandão, reiterou o entendimento da turma. O relator explicou que, a partir do quadro delineado pelo TRT, o TST pode dar novo enquadramento jurídico diverso aos fatos, mas no caso não há na decisão elementos que respaldem as alegações do músico. Destaco que o conhecimento e provimento de recurso por essa subseção, com base na súmula 126, somente acontece de forma excepcional e, a meu sentir, não houve, no caso presente, a possibilidade de que tivesse a egrégia turma contrariado à súmula no que toca ao tema de fundo, que é o reconhecimento ou não da relação de emprego. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. A Seção de Dissídios Coletivos anulou acordo assinado durante a pandemia da Covid-19 pela Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste. O motivo foi que o documento não passou por aprovação em assembleia da categoria. O repórter Rafael Oliveira explica esse caso pra gente. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. Em agosto de 2020, a Federação dos Trabalhadores ajuizou dissídio contra o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa, na Paraíba. Logo depois, federação e sindicato fecharam acordo coletivo, que foi homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. No entanto, a homologação foi questionada pelo Ministério Público do Trabalho. Isso porque nem a convocação, nem a realização de assembleia para aprovar a pauta de reivindicações foram comprovadas.
O TRT da Paraíba rejeitou o pedido do MPT, ressaltando que a situação pandêmica vivenciada no país naquele momento impedia que as relações coletivas de trabalho ocorressem de forma padrão e inviabilizava a realização de assembleias presenciais. Conforme o regional, o cumprimento de todas as exigências formais impossibilitaria a atuação da Justiça em dissídios coletivos. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o MPT argumentou que a pauta poderia ter sido discutida em assembleia por meio eletrônico. Ainda segundo o MPT, o acordo firmado pela federação causou enorme prejuízo aos trabalhadores porque teria arruinado conquistas históricas, com inexplicáveis renúncias a direitos básicos. O relator do recurso na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Agra Belmonte, verificou a ausência no processo do edital de convocação e da ata de assembleia de aprovação da pauta de reivindicações, documentos essenciais para a instauração do dissídio coletivo. A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho apenas tem validade quando deliberada por Assembleia Geral, especialmente convocada para essa missão. E a representação do ente sindical está igualmente subordinada à aprovação dos trabalhadores reunidos em Assembleia. Nem mesmo o período de pandemia justifica o não cumprimento do pressuposto inafastável da autorização da categoria para a instauração de dissídio. Ainda segundo o relator, não há como admitir a instauração de dissídio coletivo de natureza econômica sem o atendimento dos pressupostos previstos nos artigos 612 e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, a SDC seguiu o voto do relator no sentido de anular o acordo coletivo. A decisão foi unânime. Volto com você aí no estúdio, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E você sabia que o Tribunal Superior do Trabalho conta com atendimento telepresencial para integrantes da advocacia e partes em processos? Exatamente, Luana. E pelo balcão virtual, o atendimento ao público funciona das 9 horas da manhã até às 6 da tarde em dias úteis, mas pode variar de acordo com o expediente de funcionamento do tribunal. Pelo QR Code, você acessa as unidades que prestam atendimento. A página contém todos os detalhes, incluindo informações como e-mail e link para a plataforma. E depois do intervalo, você vai ver. Motoboy não consegue reconhecimento de vínculo de emprego com a plataforma de entregas iFood. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os destaques das turmas do tribunal. Em julgamento envolvendo uma empresa de alimentação do Amazonas, a sexta turma concluiu que o número de aprendizes não deve ser calculado com base nos locais de prestação de serviços. Para o colegiado, a cota de aprendizagem prevista em lei deve ser computada pela quantidade total de empregados vinculados ao CNPJ. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso da GR Serviços e Alimentação de Manaus, com base no artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de aprendizes. A norma diz que as empresas de qualquer natureza são obrigadas a contratar e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem um número de aprendizes entre 5% e 15%. O percentual leva em conta o número de trabalhadores em cada estabelecimento da empresa em funções que demandem formação profissional. O processo teve início quando o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a empresa. O MPT solicitou o cumprimento da cota e pediu a condenação da GR Alimentos ao pagamento de indenização de R$ 100 mil por dano moral coletivo. Como fundamento, apresentou auto de infração, baseado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de 2019, o CAGED. O MPT assinalou que, embora houvesse 588 empregados vinculados ao CNPJ, a empresa não havia contratado nenhum aprendiz, quando deveria ter no mínimo 30. Ainda segundo o MPT, a empresa havia sido convocada a participar de audiências públicas e coletivas para receber orientações sobre como proceder na contratação dos aprendizes, mas não compareceu a nenhum chamado.
Em defesa, a GR disse que não contratava aprendizes porque não havia cursos de capacitação voltados para a produção de alimentos nos serviços nacionais de aprendizagem de Manaus. Argumentou ainda que o número de empregados indicados na base de cálculo do MPT, de 588, estaria equivocado. Isso porque deveriam ser excluídas as funções de chefe de cozinha, supervisor de operações e técnico de meio ambiente. O terceiro argumento foi de que a quantidade de funções dizia respeito a trabalhadores de 34 estabelecimentos distintos, que não poderiam ser reunidos. Dessa forma, como defendeu a empresa, a cota de aprendizagem deveria ter sido calculada em cada um desses estabelecimentos, em vez de somar a totalidade dos empregados contratados pelo mesmo CNPJ. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, concluiu que no cálculo devem ser considerados apenas os estabelecimentos que pertencem à empresa, e não os locais das tomadoras de serviço. O TRT então condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$100 mil, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a contratar aprendizes observando a cota. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista da empresa na 6ª turma, ministro Augusto César, considerou correta a decisão do regional. Ele destacou a relevância jurídica do tema, que ainda não foi enfrentado no TST. De acordo com o relator, a empresa tem de levar em consideração todos os empregados atrelados a ela. Parece que essa compreensão que o regional tem, né, a leitura que ele faz do artigo 429 da CLT está adequada, está correta, e, portanto, também adequada estaria a decisão no sentido de que a cota deve ser levada a efeito, considerando, né, esse estabelecimento único da empresa, né, da prestadora de serviço, e não tanto os estabelecimentos quanto sejam os das tomadoras de serviço. Por unanimidade, a 6ª turma acompanhou o voto do relator e rejeitou o exame do recurso da GR Serviços e Alimentação. Dessa forma, além de cumprir a cota de aprendizes, a empresa deve pagar R$100 mil de indenização por dano moral coletivo. Ainda cabe recurso. E na 4ª turma, um motoboy não conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego com a plataforma de entregas iFood. Na ação, o motoboy da cidade de Santa Rita, na Paraíba, contou que ganhava R$ 1.700 por mês, não tinha carteira de trabalho assinada e que realizava a atividade de segunda a segunda, com jornadas extenuantes. Ele relatou também que fazia de 15 a 25 entregas por dia. Ainda segundo o trabalhador, havia 2 formas de trabalho pelo aplicativo. No modo nuvem, havia a possibilidade de aceitar ou rejeitar a entrega ou de sair da plataforma quando quisesse. A outra maneira seria por meio de cadastro como operador logístico para trabalhar como terceirizado, gerenciado por uma prestadora de serviços para o iFood. Essa foi a forma pela qual pediu o reconhecimento de vínculo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba manteve a sentença de 1º grau, que não reconheceu o vínculo empregatício. O regional verificou que o prestador ficou apenas 3 meses trabalhando como operador logístico, o que afasta o critério da pessoalidade. Além disso, ele ficou quase 2 meses sem acessar a plataforma e depois passou a atuar como motoboy em nuvem, deixando de atender as chamadas das corridas. Da decisão, o motoboy recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na 4ª turma, o relator, ministro Alexandre Ramos, observou que a conclusão do TRT se baseou no exame de diversos aspectos da relação, a partir das provas apresentadas no processo. E para modificar a decisão, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Estou provendo parcialmente o agravo, reconhecendo transcendência jurídica, mas negando o provimento ao agravo interno. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Na 7ª turma, o recurso de uma repositora de mercadorias em São Paulo, que pedia indenização por um acidente sofrido em transporte coletivo, foi rejeitado. E quem tem as informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne.
Oi, Anderson. Segundo o processo, a trabalhadora foi contratada por uma empresa de terceirização para prestar serviços a uma farmacêutica fazendo a reposição de produtos em supermercados. O acidente ocorreu quando ela se deslocava de uma loja para outra e 2 ônibus de transporte público colidiram. Pela gravidade do acidente, a repositora sofreu lesões na coluna, precisou ser afastada das atividades e receber auxílio-doença. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou condenação de primeiro grau baseada em acidente típico de trabalho. O juízo havia entendido que a batida ocorreu no exercício das funções e ao longo da jornada de trabalho. Porém, para o TRT, as atividades da prestadora de serviços não se enquadram na teoria da responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa ou dolo. Para o regional, a empregadora não pode evitar que os empregados sofram acidentes ao utilizar transporte público. A profissional recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o agravo foi rejeitado. O relator do caso na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, considerou correta a decisão do TRT no sentido de que a atividade não é de risco. Além disso, foram levados em conta os fatos de que o acidente foi causado por terceiro e de que o transporte não era fornecido pela empresa. A decisão foi unânime, mas ainda é possível recorrer. Anderson, é com você no estúdio. Tá certo, Evelyn. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E a seguir você acompanha outras notícias do TST e da Justiça do Trabalho. Até já! O Revista TST está de volta. Vamos agora ficar por dentro de outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos da reforma trabalhista que exigiam quórum de 2/3 para que os tribunais regionais do trabalho e o TST aprovassem ou revisassem súmulas. Os dispositivos invalidados estabeleciam ainda regras procedimentais e balizas para a uniformização jurisprudencial, o que, de acordo com o STF, sinaliza uma tentativa de cerceamento de atuação da Justiça do Trabalho. A decisão por maioria ocorreu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.188. A Justiça do Trabalho criou o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, assinou o ato conjunto que criou o grupo no âmbito do TST e do CSJT. Entre os objetivos estão apurar denúncias e sugerir medidas de prevenção. O ato também prevê que os tribunais regionais do trabalho criem os próprios comitês. Em uma semana, as conciliações promovidas pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST em processos envolvendo a Volkswagen somaram 10,5 milhões de reais. Foram obtidos acordos em 34 processos. Ao todo, foram realizadas 78 audiências e 28 processos com negociação seguem em andamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista passou por correição ordinária. Durante 5 dias, a Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, esteve no regional, visitou unidades judiciárias e analisou documentos, entre outras atividades, para avaliar a prestação de serviço pelo TRT. O TST elegeu os ministros Cláudio Brandão e Douglas Alencar Rodrigues como membros titulares do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os ministros vão ocupar as vagas da ministra Adelaide Miranda Arantes e do ministro Hugo Scheuermann. A ministra Maria Helena Malman e o ministro Alexandre Ramos foram eleitos membros suplentes. O TST e o CSJT vão premiar os tribunais regionais do trabalho que se destacaram na realização de práticas relacionadas à acessibilidade. O prêmio está na 2ª edição e faz parte do Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Para participar, os regionais devem preencher o formulário que está disponível no QR Code que aparece na tela. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro. E agora vamos falar do programa de rádio Trabalho e Justiça.
temos uma reportagem especial sobre o Dia Internacional dos Gamers. E quem está aqui conosco é a editora do programa, Liamara Mendes, que vai contar os detalhes pra gente. Oi, Liamara. Oi, Luana. Oi, Anderson. É isso mesmo. 29 de agosto é o Dia Internacional do Gamer. A estimativa é de que neste ano os valores movimentados pela indústria de jogos ultrapassem a marca de 200 bilhões de dólares, ou seja, mais de R$1 trilhão. Na reportagem especial, vamos mostrar quem participa desse universo e de que forma o Brasil tem contribuído para aumentar essas cifras. O nosso país se tornou o maior mercado consumidor de jogos eletrônicos da América Latina. Também na próxima semana teremos uma entrevista sobre Stock Options. Em português, o termo significa opções de compra de ações, ou seja, a empresa oferece ao colaborador a oportunidade de se tornar acionista. Vamos saber o que a legislação prevê sobre o assunto. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa também estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio da TV. Tá certo, Lia. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau.